Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e sou numerólogo e falarei hoje sobre o retorno de Saturno. O Saturno é um dos astros do Sistema Solar e os seus ciclos eles reverberam na nossa vida como seres humanos. Você já deve ter ouvido falar sobre o famoso retorno de Saturno. Bom, nós vamos falar nesse breve vídeo então sobre o que significa esse retorno de Saturno. Como falei, o Saturno é um dos astros do Sistema Solar e todos os astros do sistema fazem os seus movimentos. E com esses movimentos, eles alteram, influenciam elementos da nossa vida como seres humanos. Elementos energéticos, elementos psicológicos. E um dos mais importantes é Saturno. O chamado retorno de Saturno é quando Saturno volta para o mesmo ponto no qual nós nascemos. Ou seja, vamos supor que a pessoa nasceu com Saturno a 10 graus de Sagitário. Daqui a 29, 30 anos, quase 30 anos, essa pessoa vai ter o seu primeiro retorno de Saturno, ou seja, porque é o tempo que Saturno leva para fazer uma volta ao redor do Sol. Esse é o famoso retorno de Saturno. É o momento em que o Saturno volta para o mesmo ponto, naquele momento em que a criança nasceu. Só que antes do retorno de Saturno, nós temos alguns aspectos importantes também, que são as quadraturas e a oposição. Antes do retorno de Saturno, que acontece aos 29, 30 anos de idade, nós temos duas quadraturas e uma oposição. Nós temos uma primeira quadratura, ou seja, Saturno fazendo um ângulo de 90 graus consigo mesmo aos 7 anos de idade. E normalmente aos 7 anos de idade nós temos aí um momento de transição de toda criança. Inclusive há aqueles estágios e ciclos numerológicos de 7 anos, 7, 14, 21 e 28, que coincidem muito com estes ciclos de Saturno, que também são 7, 14, 21 para 22 e 28 para 29 anos de idade. Esses 4 ciclos iniciais consolidariam a personalidade do ser humano. Do 0 aos 7 anos, a criança está aprendendo a lidar com o seu corpo. Dos 7 aos 14, a criança então vai aprender a lidar com as suas energias. Dos 14 até os 21, o jovem ou a jovem vai aprender a lidar com as suas emoções, com o seu lado mais astral, sentimental. E dos 21, 22 até os 28, 29 anos de idade, quando Saturno volta para o mesmo ponto, é o momento do ser humano consolidar a sua forma de pensar. Então, aos 7 anos, nós temos uma primeira quadratura, são esses 90 graus, que é o momento de crise, de transição da criança. A primeira oposição, ou seja, Saturno estava aqui no ponto de nascimento. Depois de 14 anos, Saturno fez aí a metade da sua volta. E aos 14 anos, é claro que não é somente aos 14 anos, nós temos que olhar sempre um pouquinho antes e um pouquinho depois. Então é 13, 14, 15 anos de idade. Essa primeira oposição. E essa oposição de Saturno consigo mesmo também é um momento de transição para todo ser humano. Depois ali aos 20, 21, 22, 23 anos de idade nós temos uma nova quadratura de novo. E aos 28, 29, quase 30 anos de idade nós temos aí o primeiro retorno de Saturno. E nesse retorno de Saturno se consolidam as experiências da atual personalidade. E pela experiência que eu tenho, não só minha, pelas análises que eu faço dos meus clientes com o mapa astral e a revolução solar, eu tenho percebido que esses primeiros 28, 29, 30 anos de idade, muito dessa tônica do que acontece nesse período vem de outras experiências, ou seja, de outras encarnações. E quando acontece esse primeiro retorno de Saturno, então, a partir ali dos 28, 29, 30, 31 anos de idade, a pessoa está apta então para viver aquilo que ela veio de fato viver nessa encarnação. Não que a primeira metade não seja importante, não que a primeira metade seja apenas uma consolidação, não nesse sentido, mas a primeira metade, que nós consideramos pelo menos dentro da astrologia até os 30 anos de idade, uma média, seria essa primeira consolidação. Porém, Saturno continua o seu movimento, Então, por volta, por exemplo, dos 36 anos de idade, nós temos de novo uma quadratura, assim como aconteceu aos 7 anos de idade. Nós temos uma oposição de novo aos 44, assim como aconteceu aos 21, 22 anos. E essa oposição dos 44 anos de idade de qualquer ser humano coincide com um outro ciclo de um outro astro, que é Urano,
E por isso que a crise dos 40 normalmente se manifesta por volta dos 42, 43, 44, 45 anos de idade, porque coincidem dois movimentos astrológicos, o movimento de Saturno e o movimento de Urano. E depois, então, nós temos uma nova quadratura aos 51 anos de idade de qualquer ser humano, então dos 50 aos 52, né? Sempre tem essa margem um pouquinho antes e um pouquinho depois. E o segundo retorno de Saturno, que acontece por volta dos 57, 58, 59, podendo chegar até os 60 anos de idade. Então, estes ciclos de Saturno, de Urano, de Marte e de todos os outros astros, eles são analisados dentro de uma análise chamada Revolução Solar, que é uma análise, né, que eu também trabalho com esse tipo de trabalho, de análise, que faz essa interpretação do que os astros estão pedindo para a pessoa ficar atenta, ou seja, quais são as áreas que ela precisa mexer, quais são as áreas que ela precisa tomar consciência, quais são as áreas que ela precisa ter essa expansão de consciência para poder ter uma vida mais alinhada com a sua vida interior, com as leis da natureza e, claro, poder entender de que forma ela deve agir, de que forma ela deve adaptar e dessa forma sendo cada vez mais plena e mais feliz. Então eu espero que isso tenha esclarecido, mesmo que seja um vídeo breve, eu espero que tenha esclarecido o que é o retorno de Saturno, ou seja, é uma volta completa de Saturno ao redor do Sol, comparando-se, né, o momento inicial do nascimento da criança em relação aos seus 29, 30 anos de idade. Então, como eu falei, meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e sou numerólogo. Se você se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, né, por gentileza se inscreva. Se gostou desse vídeo e acha que é interessante compartilhar com as pessoas que você conhece, por favor também compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.